Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E dando continuidade aos vídeos falando sobre idolatria e o primeiro mandamento, nós chegamos finalmente ao 6º vídeo dessa série. Como eu sempre disse, o meu conteúdo prático, simples. Quando eu digo simples, eu falo colocado de maneira simples, é para o melhor entendimento das pessoas que assistem os meus vídeos. Hoje nós iremos tratar sobre o ateísmo prático, ou o ateísmo também ainda escondido de alguma maneira, é um pecado gravíssimo contra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, é nítido, é claro, é fácil de ser compreendido e de se enxergar que dentro do homem existe um desejo natural do transcendente, ou seja, um desejo natural daquilo que está fora de nós, de algo que é superior, de algo que está acima das nossas expectativas, algo que transcende tudo aquilo que nós conhecemos na história. Então, existe dentro do homem um desejo de Deus, um desejo do eterno, um desejo da beleza inacabável, da beleza que não acabará, da beleza que não tem fim. Dentro do homem existe um desejo pelo amor, e o amor que não tem fim, o amor que não começa, o amor que não termina, o amor que é eterno. Dentro de nós existe um desejo extraordinário de felicidade, de ser feliz. Um desejo de ser completado, porque é como se nós estivéssemos faltando uma parte de nós. Então, meus amados irmãos, esse desejo que nós temos de felicidade, esse desejo que nós temos de algo grandioso. Santo Agostinho dizia que no coração dele existia um abismo que só poderia ser preenchido por Deus. Ele dizia também: inquieto anda o meu coração enquanto não descansar em ti. Ou seja, nós, seres humanos, porque fomos criados por Deus e para Deus, nós sentimos automaticamente esse desejo extraordinário de Deus, querer Deus. E a nossa vida, a nossa vocação, a vocação universal de toda a humanidade é viver em comunhão com Deus. Porém, o ateísmo vem bater de frente com isso. O ateísmo ele se choca com isso por vários motivos. Nós podemos ir acompanhando aqui os motivos pelos quais o ateísmo bate de frente, se choca com esse desejo natural que há no meu coração e no seu coração. Você que me escuta, mesmo você que me escuta que é ateu, tenha certeza plena, esse desejo de felicidade que está aí dentro de você é que você deseja Deus e talvez você ainda não descobriu essa verdade. Mas o desejo de felicidade que você tem é um desejo de Deus. É um desejo de Deus.
Vejamos aqui o que o catecismo vai trazendo para nós. Como eu falei, sempre eu vou usar como base o catecismo, porque para que eu não venha querer falar coisas aqui da minha cabeça, mas falar aquilo que a igreja vem propondo para nós, de maneira bem simples, de maneira bem, como é que eu posso dizer, colocada, né? Parágrafo 21, 23 do catecismo diz assim: muitos de nossos contemporâneos não percebem de modo algum esta união íntima e vital com Deus, ou explicitamente a rejeitam, a ponto de o ateísmo figurar entre os mais graves problemas de nosso tempo. Então, aquilo que eu dizia, muitos contemporâneos nossos rejeita esta união com Deus, essa comunhão com Deus, que é a vocação universal do homem. E isso tem gerado graves problemas no nosso tempo. Graves problemas. Por quê? Porque vem se desenvolvendo através de duas características que são exatamente problemáticas. A primeira ele diz assim: o termo ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Uma forma frequente é o materialismo prático. O que é o materialismo prático? É a posição de quem limita suas necessidades e suas ambições ao espaço e ao tempo. Então, uma das características do ateísmo hoje, que causa problemas gravíssimos, é o materialismo prático, ou seja, é limitar as suas necessidades e ambições ao espaço e o tempo. Ou seja, nós vivemos para isso aqui. Por que é que muitas pessoas dizem que os países não religiosos, ou seja, os países classificados como ateísta, né, como ateu, são os países mais desenvolvidos, são os países que têm um índice maior de desenvolvimento? Porque baseia-se a sua vida toda no ganhar, no produzir, ou seja, naquilo que é para este tempo, naquilo que é para gozar de uma felicidade neste tempo. Só que isso é incompatível com o transcendente, porque nós, como diz o apóstolo Paulo, nós somos estrangeiros nessa terra. Nós não iremos ficar aqui neste mundo. O próprio Jesus disse diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. A segunda característica forte do ateísmo e que gera muitos problemas é o humanismo. O humanismo ateu considera falsamente que o homem é seu próprio fim e o único artífice e demiurgo de sua própria história. Ou seja, o homem ateu, ele considera de maneira falsa, é falso isso. Para os ateus pode até ser que eles entendam ou pensem que seja real, mas isso é falso. De maneira falsa, o homem pensa que ele é o seu próprio demiurgo da história. Ele acredita que o seu próprio fim está em si mesmo. Ou seja, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Ou seja, não se difere em nada, não se diferencia em nada dos animais. Por isso, os ateus consideram o ser humano como mais uma espécie de animais que tem um papel na natureza e que esse papel é meramente
igualado, né, aos demais animais, aos demais seres. Então, o ciclo da vida seria isso: nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Só que para nós, cristãos, nós cremos que depois de todo esse ciclo, tem um que é o final. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, morrer e ressuscitar para a vida eterna. Então, meus amados irmãos, quando o ateu entende, coloca na cabeça dele que ele é o próprio demiurgo, ou seja, o criador de sua própria história, ele rejeita Deus, ele tira Deus da história. Outra forma de ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem pela via econômica e social, sendo que a religião, por sua própria natureza, impediria esta libertação na medida em que, ao estimular a esperança do homem numa ficção de vida futura, o desviaria da construção da cidade terrestre. Ou seja, o ateu, ele entende que o homem, né, ele pode se libertar de toda a tragédia humana que acontece, se libertar do pecado, se libertar da tristeza, se libertar do sofrimento, se libertar da pobreza, simplesmente por uma via econômica e social. Ou seja, uma via econômica e social que bate de frente com a religião, que diz que, e o ateísmo usa a palavra, né, ficção, uma ficção futura, mas o ateísmo, quando ele pensa que o homem será liberto pelo poder econômico e por um desenvolvimento social, ele bate de frente com a questão da transcendência, porque o homem, ele não foi feito para viver nesta maneira e desta maneira que nós estamos vendo a sociedade vivendo. E por esse motivo, aquilo que é transcendente para o ateu é uma ficção, é uma fantasia, é uma mentira, é uma maneira de oprimir o homem, de enganar o homem. Ou seja, muitos dizem, né, como Karl Marx dizia, a religião é o ópio do povo, ou seja, a religião é uma droga que engana, né, que deturpa a real natureza do homem, que deturpa a verdade sobre o homem, sobre a humanidade. Então, se pensa no poder econômico, e o poder econômico nos libertaria de toda miséria, né? Toda tragédia social que existe. Ou seja, o poder econômico traria dignidade. Mas nós podemos ver que pessoas que têm um poder econômico ainda maior se torna ainda mais desumanizado. E aqui eu não estou dizendo que são todos, porque existe muita gente de poder aquisitivo que são pessoas extraordinariamente cristãs, são pessoas extraordinariamente até mesmo não cristãs, mas educadas, pessoas de bom caráter, pessoas que dão um verdadeiro testemunho de humildade, de simplicidade e de amor ao próximo. Mas a gente vê que também acontece que quanto mais elevado o poder aquisitivo, muitas pessoas, aí sim é que se tornam desumanos, porque usam e abusam de outras pessoas, usam e abusam do poder que têm, usam e abusam daquilo que diferencia-o de outras pessoas que têm um poder aquisitivo inferior. Então, meus amados irmãos, na cabeça
do ateu, a vida eterna é uma ficção, é uma fantasia. E ele continua dizendo no parágrafo 21, 25: na medida em que rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra a virtude da religião. Então fica claro, cada vez mais que a humanidade envereda-se pela trilha, do ateísmo, ela peca contra Deus e contra a religião, negando esta existência de Deus e negando a virtude da religião. Se peca contra Deus e contra a própria religião. A imputabilidade desta falta pode ser seriamente diminuída. Em virtude das intenções e das circunstâncias. Ou seja, a culpabilidade, a imputabilidade da culpa sobre o ateu, ela diminui em virtude das circunstâncias. Na Gênesis, ou seja, no início e difusão do ateísmo, grande parcela de responsabilidade pode caber aos crentes, na medida em que negligenciam a educação da fé, ou por uma exposição enganosa da doutrina, ou por deficiência em sua vida religiosa, não está compatível com aquilo que ele prega a respeito de Deus e da humanidade. Moral, ou seja, a sua vida moral não está compatível com aquilo que a sua religião prega, e sua vida social, a sua prática, a maneira de se comportar na sociedade, de viver o social, nega, contradiz aquilo que é pregado pela sua doutrina, pela sua igreja, pela sua religião. Se poderia dizer deles que mais escondem do que manifestam o rosto autêntico de Deus e da religião. Ou seja, essas pessoas que no início do ateísmo, pelo fato do ateísmo nascer, e nasce exatamente pela ausência de uma vida religiosa coerente, de uma vida moral coerente, de uma vida social coerente com aquilo que é Deus e a religião. No início, na gênese do ateísmo, está de maneira muito forte esse contra-testemunho do crente. E ele conclui dizendo: muitas vezes o ateísmo se funda em uma concepção falsa da autonomia humana, que chega a recusar toda dependência em religião e Deus. O ateísmo também pode ser gerado ou também pode tomar força exatamente na autonomia do homem. Eu sou dono do meu próprio nariz. O homem foi criado por Deus dotado de inteligência, dotado de razão. Principalmente a inteligência leva o homem a descobrir coisas extraordinárias. E nessas descobertas, o homem começa a imaginar a sua autonomia e começa a interpretar, a entender que ele não depende de um Deus, que ele não precisa de um Deus. Mas, contudo, o reconhecimento de Deus não se opõe de modo algum à dignidade humana. Contudo, o reconhecimento de Deus não se opõe de modo algum à dignidade do homem, já que esta dignidade se fundamenta
e se aperfeiçoa no próprio Deus. A igreja sabe perfeitamente que sua mensagem se coaduna com as aspirações mais íntimas do coração do homem. Ou seja, a igreja sabe, a igreja tem convicção de que a mensagem da igreja se coaduna, ou seja, se une, se fundamenta. Quando eu digo se fundamenta, não é que o fundamento da mensagem da igreja é as necessidades do homem, mas está fundamentado também naquilo que é as necessidades humanas. A igreja sabe perfeitamente que a mensagem, que sua mensagem se coaduna com as aspirações mais íntimas do coração do homem. Então é isso, meu irmão. Muitas vezes nós pensamos que o pecado contra o primeiro mandamento é o pecado, como eu disse, de dobrar os joelhos diante de uma imagem e adorar esta imagem. Aí seria o pecado de idolatria, de maneira direta, de maneira concreta. Ou se ajoelhar diante de alguém e adorá-lo. Ou prestar um culto de latria, de adoração, de maneira direta ou indireta, a qualquer coisa ou a qualquer pessoa. Por exemplo, Satanás queria ser adorado por Jesus. Quando ele disse, se tu te prostares e me adorar, então veja, se tu te prostares e me adorares, ele queria ser adorado. Então, o pecado de idolatria, ele não está limitado simplesmente à idolatria, como nós vimos no segundo vídeo dessa série. Mas todo esse conjunto é como se fosse um quebra-cabeças, e cada peça desse conjunto forma o pecado contra o primeiro mandamento, e pecar contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, se caracteriza em pecado de idolatria. O ateísmo é um pecado de idolatria quando se coloca o materialismo como Deus, o humanismo como Deus, ou o próprio ser como Deus. Quando o ateu se coloca como o demiurgo, o criador da sua história, ele altamente se idolatra. É aquilo que nós podemos dizer, não sei nem se essa palavra existe, mas cabe bem dizer a egolatria, ou seja, aquele que é idólatra do seu próprio ego. Então, meus amados irmãos, é isso, né? Está aí mais um pecado contra o primeiro mandamento, e também pode ser classificado como pecado de idolatria, ou seja, idolatrar ao seu próprio ego, idolatrar a si mesmo e achar que pode assumir e ocupar o lugar próprio de Deus na história. Então, que nós possamos compreender que Deus é o nosso fim. Deus foi o nosso começo e Deus é o nosso fim. E quando eu digo fim, não é fim no sentido de que acabará, será aniquilado, mas ele é o princípio, ele é o alfa, ele é o fim, ele é o ômega, ou seja, nós viemos de Deus e iremos para Deus, e em Deus viveremos eternamente. Deus abençoe você. Até a próxima, meus amados irmãos, e se você não é inscrito no canal ainda, dá uma curtida aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, vem fazer parte desta comunidade, que é o canal Jesus é o Caminho. E o desejo maior aqui não é de formar intelectualmente as pessoas, mas de levar as pessoas a um conhecimento prático a respeito de quem é Deus e de como nós devemos viver diante dele. Ou seja, amá-lo, honrá-lo, adorá-lo e viver de acordo com a sua vontade. Porque esse é o fim do homem.
O homem foi criado para isso, para servir e amar a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz.